Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por neste domingo, neste dia 15 de março de 2020, mais uma vez estarmos sendo usados por Ti, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela tem vida? Porque ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, nós já vimos, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, em outras versões é o Senhor Jesus, que é a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E hoje nós vamos ver o exemplo, irmãos. O irar, o homem, ele pode até se irar. O que significa uma pessoa irada, uma pessoa enfurecida, uma pessoa irritada, uma pessoa até que tem um sentimento que manifesta momentaneamente um sentimento de ódio, de mágoa, de raiva, mas a pessoa deve refletir muito sobre isto. A pessoa, tanto que no Salmo 4, versículo 4a está escrito, vamos ver o Salmo 4, versículo 4 todo. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, a pessoa que está irada, que está com ódio no coração, com raiva, que está irritada, ela deve refletir, ela não deve agir impulsivamente, ela deve consultar no travesseiro o vosso coração e sossegai, ou seja, ela não deve agir impulsionada por aquele ódio, por aquela raiva, pois nós vamos ver hoje uma pessoa, um homem, que foi grandemente, mas muito usado por Deus. Era um homem tido por Deus como manso, um homem que Deus o tinha no mais elevado conceito, que Deus usava, que Deus usou para tirar o povo hebreu, o povo de Israel da servidão do Egito, mas que em um momento, amados, ele perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele viu de longe a terra prometida, mas por um momento de ira. Olha que ele foi grandemente usado por Deus e Deus o tinha como um homem manso. Ele foi muito usado por Deus, tanto que ele tirou o povo de Deus da terra do Egito, da servidão do Egito, de Faraó, onde tinha vivido mais de 430 anos, por volta de 430 anos. Ele abriu, Deus o usou nesses propósitos para abrir o Mar Vermelho, para conduzir o seu povo pelo deserto, mas teve um momento que Deus manda ele falar à rocha, e ele se ira, e ele bate na rocha com o seu cajado, e a rocha, como nós sabemos, é o Senhor Jesus, que ele é a rocha. Portanto, irmãos, e a água que saiu da rocha é o simbolismo. A rocha simboliza o Senhor Jesus e a água é o simbolismo da palavra. Tanto que nós vemos, como nós ministramos, a Santa Ceia do Senhor, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água
e o sangue, estes três concordam no 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Mas vamos voltar. Portanto, nós vamos ver aqui em Números, capítulo 20, dos versículos 7 ao 13, que Moisés, por um momento de ira, ele deixou aquela ira tomar conta dele. Deus manda ele falar à rocha para que saísse água. A população ali tinha sido usada, estava sendo usada pelo diabo para enfurecer a Moisés. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos sendo usados por Deus, nós devemos refletir, consultar no travesseiro o nosso coração, que é o nosso pensamento, centro das nossas emoções, e sossegar, não agir impulsivamente, não agir num momento de ira, num momento de ódio, num momento de raiva, pois é passível ao ser humano ter ira, mas o nosso Deus diz: irai-vos e não pequeis. Salmo 4, versículo 4, irai-vos e não pequeis. A ira não é pecado. O consumar, o levar adiante a sua ira e consumar algo, desculpa, em cima daquela ira, aí sim constitui-se o pecado. E foi o que Moisés fez, amados. Moisés, ele se irou, o povo estava sendo usado certamente pelo diabo para enfurecer a Moisés, tanto que em Judas, capítulo 9, está escrito: mas o arcanjo Miguel, epístola de Judas, versículo 9, porque só tem um capítulo, é versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Hoje, Deus, Jesus nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça de Satanás e seus demônios. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Portanto, o arcanjo Miguel se lembrou que um dia Lúcifer, o diabo, ele quando era querubim da guarda ungida, ele era o quarto da hierarquia dos céus, ele era Lúcifer, o que continha a luz, ele foi superior ao arcanjo Miguel. E nesta lembrança do arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Mas hoje nós temos autoridade, em nome de Jesus, nos dada em Lucas, capítulo 10, versículo 19, para pisar na cabeça de Satanás e os seus demônios, pois já foram todos derrotados pelo Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. E o povo de Israel que estava no deserto, estava ali sem água, ou seja, este povo, a água simboliza a palavra, este povo estava sem a palavra de Deus, apesar de estar sendo guiado por Moisés, mas ele estava transgredindo os mandamentos de Deus, e chega um momento que eles ficam sem água, e que eles perturbam tanto a Moisés, que Moisés ora a Deus, Deus instrui, mas Moisés age no momento de ira, e ao invés de falar a rocha, Moisés fere a rocha 2 vezes com um cajado, a água é jorrada, sai água, o povo bebe, sacia o povo, os animais, mas fica aí a transgressão de Moisés, porque Moisés consumou a sua ira, ele irou, e ali nessa ira ele pecou. Portanto, vamos ver o que está escrito em Números capítulo 20, dos versículos 7 em diante. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Deus mandou Moisés juntar toda a congregação e falar a rocha. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Olha só, Moisés estava enfurecido, que o povo estava se rebelando. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?
Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Olha só, Moisés não falou só a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Portanto, aqui, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim. Deus tinha mandado ele falar, e ele feriu a rocha 2 vezes, amados. Ele não creu em Deus, não colocou a sua fé em ação. Porquanto, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, Números capítulo 20, versículo 12, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou nelas. Portanto, os filhos de Israel contenderam com o Senhor e foram santificados nessas águas de Meribá, e santificou neles, portanto, e se santificou neles, portanto, amados. Este é um exemplo muito importante, irmãos. Nós devemos, em momentos em que nós devemos sempre buscar que Deus exercite em nós, que Deus manifeste em nós o fruto do Espírito, amados. Principalmente a fé, a mansidão e o domínio próprio que faltou aí a Moisés. Faltou a Moisés a fé, a mansidão, pois ele era um homem tido como muito manso por Deus, e o domínio próprio. Ao invés dele falar a rocha, ele é enfurecido, porque os filhos de Israel estavam pressionando. Moisés, cadê a água? Ele se enfureceu, ele bateu 2 vezes na rocha. Portanto, amado, nós temos que orar a Deus, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E ali faltou a Moisés a fé, a mansidão e o domínio próprio, porque ele se deixou levar pelas circunstâncias. Que fica este exemplo para que nós não copiemos este exemplo, não nos deixemos levar pelas circunstâncias, estejamos sempre agindo de fé em fé, com mansidão e com domínio próprio. A paz de Cristo para todos, um domingo, uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.